Muito bem, vamos comentar uma questão da Banca Vunesp 2025, utilizando a plataforma QConcursos. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir. Quando se trata da relação com os animais, percebe-se uma certa tolerância à barbárie. Bom, aqui, antes de eu começar, nós vamos fazer um teste para verificar a regência. Por quê? O que acontece? Você tem que entender que o fenômeno da crase, ela é a junção de dois As, beleza? Um A, preposição, que é pedido pelo termo anterior, e um A, artigo, que é pedido pelo termo posterior. Então, só vai haver a crase quando eu tiver a fusão de uma preposição, ok? De uma preposição com um artigo, ok? Quem vai pedir a preposição? O termo anterior, tá? Quem vai pedir o artigo? O nome feminino que estiver posterior. E aí, para você não ficar memorizando 1 milhão de regências, o que você pode fazer? Um teste simples e prático. É pegar essa palavra aqui, ó, barbárie, e trocar por uma palavra masculina. Vou até copiar esse trecho, ó. Vamos copiar ele aqui, ó. Percebe-se uma certa tolerância à barbárie. Se eu colocasse crime, crime é uma palavra masculina. Como é que ficaria? Percebe-se uma certa tolerância ao crime. Quando eu faço esse teste e aparece o ao, e o que é o ao? Para quem não lembra, é a contração da preposição a com o artigo masculino o, exatamente como acontece na crase. Só que a crase, você vai colocar o acento indicativo de crase, porque é a mais a, né? A preposição a com o artigo a. Aí por isso que fica a em crase. Agora, a mais o fica ao. Beleza? Então eu posso utilizar isso. Se eu trocar e aparecer o ao, é com certeza que se a palavra for feminina vai haver crase. Então aqui, ó, barbárie. Não é uma palavra feminina? Sim. Então vai ter o artigo a. E eu já verifiquei que esse trecho aqui pede a preposição a. A mais a, crase. Então aqui vai ter crase. Na barbárie aqui vai ter crase. E aí eu já elimino a letra C, a letra D e a letra E. Tá. Se houvesse uma ética à parte. E agora? Bom, aqui nós temos algumas locuções femininas, locuções adverbiais femininas. E aí você pensa, cara, vou ter que memorizar todas. Não, você tem que ter pelo menos um conhecimento. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui um site, ó lá, nós temos à tarde, à noite, às 7, a hora certa, às vezes, às claras, às escondidas, às pressas, a francesa, a margem do rio, à direita, a porta, a janela, tá? E aí, se você pesquisar aqui, ó, a parte tem crase? Sim, tem crase, tá? E aqui, veja essa observação, essa contração é facilmente verificada se alternarmos o substantivo feminino para um substantivo masculino, como ao lado. Então veja que daria certo também aqui, ó, se houvesse uma ética ao lado. Então, se apareceu o ao, é porque tem crase. Beleza? Com isso, o gabarito fica a letra A. Mas vamos ver o aqueles, para que não se aplica aqueles seres considerados inferiores. Tá, vamos escrever aqui o que acontece com o aqueles. Olha só. Lembra que eu falei que se o termo anterior, né, exigia a preposição a e o termo posterior aceitar o artigo a, nós vamos ter um fenômeno chamado de crase. E isso acontece, tá, com uma preposição mais um artigo. Só que isso pode acontecer também com uma preposição mais um pronome que começa com a letra a, que é o aquele, aquela, aquilo. Então veja o seguinte: se o termo anterior exigia a preposição a e o termo posterior for um pronome tipo aquele, ó, o que vai acontecer aqui com esses dois as? O mesmo fenômeno da crase, beleza? Então aqui, ó, que não se aplica, se eu fosse colocar aos, ó, que não se aplica aos seres considerados inferiores, que não se aplica aos seres inferiores. Então veja que sim, exige a preposição a.
Então a preposição a mais o aquele que eu quero colocar vai dar um aquele com crase. Então, portanto, aí confirma que o nosso gabarito é a letra A, tá? E se a gente responder, ó, olha lá, parabéns, você acertou, né? Porque concurso é maravilhoso para resolver questões.